Pois então, meus irmãos, é um prazer estar com vocês aqui, da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Então, nos coube hoje conversar com vocês sobre resiliência e resignação. Mas antes de a gente começar, vamos fazer uma oraçãozinha, né? Que sempre é bom, nossos trabalhos. Então, mantendo nosso pensamento elevado em Deus, vamos pedindo licença ao plano espiritual, aos dirigentes espirituais dessa casa e desse trabalho, para que comecemos uma palestra doutrinária que visa nos ferramentar no nosso dia a dia da melhor maneira possível para obter o sucesso necessário em cada encarnação que tenhamos aqui na Terra. Então pedimos que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de muita união e muita compreensão com os defeitos e erros que cada um de nós traz, mas que com certeza, como espírito que somos, tentamos diariamente transportar ou transpor essas barreiras desses atavismos que trazemos conosco. Então, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, antes de começar a falar mais especificamente na resignação e na resiliência, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da reencarnação e seus objetivos. Cada um de nós, quando reencarna, traz consigo problemas, né? Atávicos de outras encarnações, para que consigamos, numa nova oportunidade, com uma nova roupagem, sem nos lembrarmos das nossas existências, dos nossos erros passados, mais uma oportunidade de conseguirmos transpor essas provas, essas expiações que a gente traz, né? Então, a reencarnação só se justifica com esse objetivo de a gente pegar aquela mochila que a gente traz com a gente cheia de pedras, e cada pedra dessas é um problema que quando eu reencarno para resolver. Só se justifica se for para deixá-la mais leve na hora do meu desencarne. Então, nós somos seres espirituais, a gente não pode esquecer disso. A gente é um ser espiritual, por hora, tendo uma experiência na carne. E essa experiência na carne, ela é necessária para a nossa evolução. É educativa, né? E faz a gente conseguir vencer a nós mesmos. Né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu estou reencarnado aonde? Bom, aí a gente fala um pouquinho das classificações de mundo. Né? Então, a gente sabe que os mundos começam com o mundo primitivo, depois mundos de provas e expiações, que é o que a gente se encontra aqui agora. Depois a gente passa para mundo de regeneração, para onde estamos indo. Depois mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Bom, a gente está na metade do caminho. Né? A gente já passou pelo mundos primitivos, que são as primeiras encarnações. Estamos terminando as nossas encarnações num planeta de provas e expiações, assim esperamos todos nós, né? Porque só vai reencarnar aqui nesse mundo regenerado, ou em regeneração, aqueles que vibrarem com esse mundo. Então há tempo ainda da gente se modificar, ou enfim, modificar o rumo da nossa existência, para que tenhamos mais oportunidades nessa terra, nessa bolinha azul aqui que a gente tanto ama, né? E é tão apegado a ela. Mas, se eu tenho consciência de que eu estou renascendo num planeta de provas e expiações, eu tenho que ter consciência que a característica desse planeta é que eu vou receber provas e expiações na minha existência para que eu passe essas dificuldades e consiga evoluir como ser humano. Então é natural que a gente sofra nesse tipo de planeta. É natural que nós ainda tenhamos uma sociedade mais
empedernecida, uma sociedade mais bruta, né, que não leva muito em consideração a espiritualidade, leva mais em consideração a materialidade, ou seja, a matéria. Mas nós espíritas, ao longo do tempo dos nossos estudos, assim que a gente entra em contato com a nossa doutrina, os nossos 5 livros básicos, né, a gente começa a aprender que as nossas existências elas têm que ser baseadas não na matéria, mas sim no espírito. Mas ainda precisamos da matéria para nos manter, porque nós estamos tendo uma experiência material, mas é o material suficiente para me manter e para que eu consiga evoluir. O supérfluo só estraga o ambiente da Terra. Né? Então, se a gente começar a seguir a lei da destruição e a lei da conservação, que está no livro dos Espíritos, a gente modifica a nossa vida e o nosso conceito a respeito de uma sociedade materialista. E a gente passa a se preocupar em criar uma sociedade que leve em consideração mais o espiritual do que o material. E isso faz com que a gente se eleve como ser humano e ajude as pessoas que estão na nossa volta também a evoluir como seres humanos. Mas, como a gente ainda está nesse mundo de provas e expiações, a gente sabe que vai reencarnar aqui, sabe que vai receber problemas, dramas, né? A gente sabe que isso vai acontecer na nossa vida. Se não na nossa vida, na vida das pessoas que orbitam a nossa grande família espiritual. São aquelas pessoas que já nos acompanham, né, e evoluem com a gente ao longo dos milênios aí. Né? Então, se a gente imaginar que a gente está do átomo ao arcanjo, essa é a nossa jornada, a gente está no meio do caminho. Né? Chegamos ao mundo hominial, agora nós temos que chegar ao mundo angelical. Até aqui tudo bem, a gente tem evoluído. Aos trancos e barrancos, como diria a música aquela, né? Sem vontade, né? Então o ser humano é complicado, porque na realidade ele sabe o que tem que fazer, todos nós sabemos o que temos que fazer, e ainda escorregamos no orgulho, no achar que a gente é a última bolachinha recheada do pacote, que todas as nossas ações são justificadas, e na maioria delas não são. Então a gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência de que a gente é um ser humano, e um ser humano falível, e a gente está renascendo num planeta de provas e expiações, segundo o Chico Xavier dizia, algum problema tu tem, meu filho, você está reencarnado aqui. Se a gente não tivesse problema nenhum, a gente reencarnava nos planetas celestes, a gente seria um espírito de luz. A gente já teria conseguido resolver todos os nossos problemas. Não é o caso. A gente ainda está no meio do caminho. Né? Então a gente tem muito o que pensar, muito o que trabalhar. Né? E então a gente entra na questão da resignação e da resiliência. A resignação nada mais é do que aceitar a minha condição de humano e falível, e que ainda vibra num planeta de provas e expiações, e saber que a dor vem através das provas e das expiações. Né? Então as provas são aquilo que a gente traz de outras encarnações, e as expiações são aquilo que vai testar a nossa fé. Né? Então a gente tem que imaginar que isso é um impulso evolutivo necessário para todos nós. A resignação é saber que vem a dor, vem as provas, e entender que isso é esse impulso evolutivo do nosso espírito, e é necessário que isso aconteça conosco, por enquanto. Né? Quanto mais evoluirmos, nós conseguimos chegar, menos essas provas e expiações elas vão acontecer conosco, mas por enquanto a gente ainda precisa delas para aprender. E depois vem a resiliência. Né? A resiliência é, quando a dor nos atinge, saber que eu tenho que enfrentar isso como uma situação passageira da minha existência, e para que isso aconteça eu tenho que ter a consciência de que eu tenho
mais milhões de encarnações pela frente ainda, e cada uma delas, se Deus quiser, vai ser melhor do que a outra, porque eu vou conseguir transpassar alguns problemas e a gente vai evoluindo dessa maneira. Mas a resiliência é saber que quando a dor chega, é como eu vou encarar essa dor. É a maneira de que eu tenho a capacidade, né, de passar por esses problemas. Como é que eu vou fazer isso, de superar esses obstáculos que vão ser colocados no meu caminho? Como é que eu vou conseguir absorver isso e dar a volta por cima? Isso é resiliência. Né? A resiliência começa a acontecer quando a dor nos atinge. É o que eu vou fazer com essa dor. Se eu vou ficar me lamentando por uma encarnação inteira, ou vou passar da melhor maneira possível, fazendo desse limão uma limonada. Fazendo desse instrumento educativo uma maneira de alavancar a minha evolução espiritual. Né? Então, a gente vai ser resignado quando a gente suportar as dores da vida e os problemas que advêm disso, né? Mantendo um olhar de paz, de tranquilidade em cima dessas situações. Né? O que rege tudo isso, na realidade, é a lei de causa e efeito, ação e reação, que para nós espíritas é uma lei por deveras importante, para nós seres humanos também é por deveras importante. Por quê? Porque tudo que está nos acontecendo e tudo que vai nos acontecer no futuro vai ser gerado por uma causa, ou foi gerado por uma causa passada. E se eu quero saber o que vai acontecer nas minhas próximas encarnações, eu tenho que observar tudo aquilo que eu estou fazendo hoje. Porque toda essa causa que eu estou dando com com os meus pensamentos, com as minhas ações, elas vão ter uma consequência no futuro. E essa consequência pode ser boa ou pode ser ruim. É da vida. É isso aí que vai acontecer. E é isso que tem acontecido nessas milhões de encarnações que nós já tivemos e vamos ter no futuro. Eles dizem que todos nós estamos no caminho, né? Agora, em que parte do caminho nós estamos, em que parte do caminho nós vamos avançar ou não nas nossas encarnações, vai depender da gente. Vai depender daquela construção espiritual que eu estou fazendo e da construção do meu pensamento e das minhas ações. Então, quando a gente entende a lei da ação e reação, causa e efeito, é muito legal, porque a gente vai ser um artífice da nossa evolução espiritual, a gente vai ser mestre de nós mesmos. Então, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu me transformar hoje, ela vai ter uma consequência no futuro. E essa consequência vai ser boa ou vai ser ruim, voltamos ao assunto. E a gente não pode escolher não trabalhar com essa lei, mas a gente pode escolher qual é o resultado que essa lei vai ter sobre nós, sobre as nossas existências. E essa concepção de sermos mestres de nós mesmos, ela é muito legal, porque quando a gente entende o processo, na maioria das vezes a gente não cai mais nas armadilhas que são colocadas nas nossas existências. Cada vez mais a gente trabalha e passa uma vida inteira trabalhando para a construção da nossa verdadeira felicidade, que não vai ser aqui no mundo material. A nossa verdadeira felicidade vai ser no mundo espiritual. Então, por isso que eles dizem, o Evangelho diz para nós, que a verdadeira felicidade não é desse mundo. E não é, porque a gente, quando ainda precisa de matéria, precisa do perispírito, é porque a gente não atingiu a felicidade ainda. Quando atingirmos, não vamos precisar mais reencarnar aqui, a não ser que seja por uma missão assim muito especial, como Cristo fez, há mais ou menos 2000 anos atrás, que teve que vir aqui, ele já era um espírito de luz. E como é que a gente sabe que era o espírito de luz? Jesus, já naquela época, porque se a gente pegar as obras, uma obra fantástica do Chico Xavier, que é Caminho da Luz, o Caminho da Luz começa com os espíritos de luz reunidos no sistema, onde seria o sistema solar, que nos abriga hoje, e eles
combinando como seria a evolução do sistema solar, como seriam os planetas, como é que seria as calibragens. E eram espíritos de luz, comandados por quem? Por Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele já era um espírito de luz. Então eu tenho que entender isso. Né? Então espíritos de luz, a não ser por esses motivos assim muito especiais, eles não reencarnam mais. E assim mesmo a reencarnação do Cristo teve um trabalho fantástico de muito tempo, né? Para conseguir solidificar essa encarnação. Mas não é regra. A regra é que não reencarne mais depois que tu atingiu um patamar evolutivo que não te necessite mais das provas da carne. Mas tu jamais vai deixar de trabalhar um segundo na evolução dos planetas, na evolução das sociedades, na evolução da galáxia e da eternidade. Então essa ideia é muito interessante, né, de ser artífice da nossa própria evolução espiritual, né, porque Paulo já dizia, né, o Paulo eu acho fantástico, né, nos ensinamentos de Paulo, ele dizia o seguinte: já não sei se vivo em Cristo ou Cristo vive em mim. Ou seja, ele mudou a existência dele no momento em que ele começou a acreditar no Cristo como caminho. E é para isso que Cristo nos deixou todas esses ensinamentos e esse manual das nossas obras básicas, para que nós tenhamos sucesso. E esse sucesso só vai depender da gente, de mais ninguém, que é aquilo que pelo menos me atrai na doutrina espírita, é o fato de que eu sou responsável pela minha existência. Eu não posso terceirizar para os outros. Ah, não, eu vou pedir para que o fulano me perdoe. Não. Eu tenho que trabalhar por esse perdão das minhas ofensas, dos meus erros. Isso vai depender de um trabalho árduo de milhões de anos até eu conseguir me tornar um ser de luz. Falta muito? Falta. Eles dizem que do átomo até aqui é a metade do caminho. Daqui para frente até os planos celestiais e mais essa existência que nós tivemos até hoje. Então, ou seja, mas isso pode ser abreviado, a gente sabe disso, à medida do nosso trabalho, à medida do nosso esforço que nós fazemos através das encarnações, de superar os nossos problemas, né? Aquilo que nos atravanca, aquilo que nos impede a nossa evolução. E só vai depender do trabalho que a gente fizer isso e da aplicação dos conhecimentos que a gente tem recebido ao longo do tempo da espiritualidade. Porque não são só as obras básicas. Kardec diz que ela ia se completar no tempo, mas a estrutura da nossa fé está nas obras básicas. A estrutura daquilo que a gente acredita está nas obras básicas. Mas as obras complementares de boa qualidade, de origem fidedigna, essas nos ajudam muito também, porque elas atualizam, através da ciência, aquilo que, e até da compreensão, né, mais esmiuçada daquilo que nós temos como realidade e daquilo que nós temos que trabalhar para o futuro. Então a questão da resignação, da resiliência, elas andam juntas. A gente só vai conseguir ser resignado e resiliente quando a gente suportar os dramas da vida e os problemas. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir manter esse olhar de paz e tranquilidade que a gente tem que ter nas nossas encarnações e perante os nossos problemas. Mas isso sempre vai depender de nós, daquilo que a gente fizer daqui para frente e para o futuro. Que bacana que é a doutrina espírita, né? Que bacana esses ensinamentos que nos trouxeram através da espiritualidade. Que bacana essa responsabilidade que a espiritualidade nos dá sobre as nossas encarnações, as nossas existências presentes e futuras. Né? Então a gente vai sofrer, sim, vai sofrer porque a gente está num planeta de provas e expiações. Isso é propício para isso, essas encarnações aqui. Mas já em um mundo em transformação para um mundo em regeneração.
E se a gente não entender isso, vai reencarnar num planeta primitivo. Não mais num planeta em regeneração, porque só vai reencarnar aqui quem vibrar com a regeneração. E aí vai depender de quem? De nós. Em que ponto, em qualquer ponto que a gente entender esse processo, eles dizem, né, que o trabalhador da primeira hora e da última hora vai receber o mesmo pagamento. Desde que ele entenda que aquilo, não pelo medo, mas que ele entenda que aquilo ali é o melhor para a sua vida, o melhor para a sua existência. Então, a questão da resiliência e da resignação é essa. É muito bacana, porque isso envolve ação e reação, é causa e efeito, que para mim é uma das principais leis da nossa existência. Então, gente, o tempo está acabando, né? Então a gente vai agradecendo a oportunidade, né, do trabalho na seara do bem e rogando para que todos nós consigamos entender as lições, aprender com elas e mais, colocar em prática nas nossas vidas. Porque aquilo que a gente está fazendo hoje vai depender do nosso futuro como seres humanos e como espíritos, né, eternos que nós somos. Então foi um prazer e uma alegria estar com vocês aí do SECAP, né? Tenho vários amigos aí e sempre é um prazer estar com vocês. Então, um abração para todos, fiquem com Deus e que Deus ilumine a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.